Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre um tema muito bonito, muito importante, que é sobre o altruísmo. E para isso a gente convidou a Marta Barreto, que ela é médica cardiologista, também tem a formação em medicina antroposófica, que é uma das PICs no Brasil, Prática Integrativa e Complementar, e aconselhadora biográfica também dentro dessa visão da antroposofia na medicina. Seja bem-vinda, doutora Marta. Eu gostaria de iniciar perguntando sobre o que é, altruísmo, né? E também fiquei curioso assim, o que faz uma médica, né, chegar a este tema do altruísmo. Então, boa tarde, é um prazer grande estar aqui, né? Eu sou filha de pernambucana, então acho que eu estou numa rede pernambucana e isso é bem interessante. É, Na realidade, assim, o altruísmo é um termo, né, que foi cunhado em 1830, 1831, mais ou menos, por Auguste Comte, que é, né, um filósofo pai da sociologia, do positivismo. E esse termo significa mais ou menos assim: uma pessoa altruísta, uma pessoa que tem disposição, disponibilidade para olhar para o outro, para, vamos dizer assim, ter uma visão mais igualitária, né, do indivíduo e da coletividade, né, de ajudar, vamos dizer assim, tem a ver com isso um pouco de filantropia, né, na realidade, na maioria das interpretações. Mas, para a escola do altruísmo, que é a iniciativa que eu venho da antroposofia, a gente diferencia um pouco o que é o altruísmo que tem a ver assim com o meu olhar, com o que eu sinto, para o altruísmo ação. Então, esse termo usado por Daniel Bucat, que é o criador dessa iniciativa Escola do Altruísmo, ele trata dessa visão do altruísmo como ação. Então, para a gente da Escola do Altruísmo, o altruísmo é ação. Tem a ver com a fraternidade no sentido assim, tem a ver sim com partilha, tem a ver sim com a modificação da maneira de ver o todo, tem a ver com o estilo de vida. Então, assim, não dá para ser exercer ou treinar o altruísmo separado da vida pessoal. É uma coisa mais. Tem a ver com sua ação no mundo mesmo. Então, é nesse sentido que a gente olha, né, e da minha visão do altruísmo. Certo, você falou temas bem importantes ali da fraternidade, da questão da partilha, e também falou do estilo de vida, né? Algo mais do que apenas uma ação, ou algumas ações, né? E eu, como professor de ética, já trouxe essa dimensão, me vem logo a relação disso com a questão ética mesmo, e que olha muito a questão do comportamento, né? Que tem a ver justamente com essa questão do modo de ser das pessoas, né? De existir, do modo de ser no mundo, se relacionar. Então, como é que você vê um pouco, você falou aí da escola do altruísmo, que é esse grupo importante, e a ação, a questão da ação, como é que você vê a ligação, então, com a questão mesmo da ética e do comportamento? Então, para a antroposofia, o organismo social, né, o sistema, o tecido social, é visto como um ser vivo. Esse organismo social, para ter saúde, ele precisa ter a integração entre a liberdade, a igualdade e a fraternidade, que são, na realidade, os ideais da Revolução Francesa que nunca conseguimos colocar em ação no mundo. E a ética está aí nessa região do meio, né? Da igualdade. Vamos dizer assim, a ética são regras, são condutas, né, que a gente diferencia da moral. A moral é uma prática, a moral exige um autodesenvolvimento. A ética, não sei se eu estou certa assim, na interpretação, tem a ver com regras, né? Tem a ver com códigos. Mas, para que a gente consiga
ser livre o suficiente e agir de acordo, né, vamos dizer assim, com a ética, a gente precisa ter um desenvolvimento interno, consciência e autoconsciência do que é moral, do que é a moralidade. Entende? Então, assim, a gente vê que esse treino da moralidade, ele não é intelectual, ele é orgânico, inclusive. O órgão da moralidade é o coração. Para a medicina antroposófica, no coração habita a moralidade. É porque é onde está o destino, onde está o eu, onde está o seu desejo, onde está a sua missão guardado ali. Né? Que o jovem, desde 13 anos, isso vai sendo acordado, né, na biografia, esse germezinho do que seria a moralidade. Mas, como existem forças muito poderosas, a maioria vai se perdendo e a gente adoece às vezes por conta disso. Por forças que sequestram, vamos dizer, essa visão ética, moral, igualitária, para o egoísmo, que é o outro polo do que seria o altruísmo. Dessa visão ampla, eu posso ir para uma visão, vamos dizer assim, pontiaguda, vamos pensar assim, que eu só vejo um foco, que é o meu foco, né? Que é o da minha família, que é o do meu umbigo. Então, também não existe altruísmo sem egoísmo. Esse binômio para a gente é muito importante. Ninguém pode ser totalmente altruísta e tem um lado do altruísmo que é um altruísmo patológico, que é falta da liberdade também. Então, esse binômio altruísmo e egoísmo é o que a gente cuida na escola do altruísmo, é o que a gente estuda, e a gente procura integrar essas duas forças, essa força mais pontual, onde eu só vejo a mim mesma, e essa força mais ampla. Porque tem uma coisa aí muito importante na constituição humana. A gente nasce egoísta, o bebê é egoísta, senão ele não sobrevive. Né? O egoísmo é uma força, vamos dizer, de encarnação, é uma força de liberdade também. Então, eu vou precisar primeiro viver esse caminho, para eu me colocar no mundo, para eu ser. Aí eu tenho que ser meu nome, minha profissão. Mas eu não posso ficar só nisso. E o ser humano, né, o que é vivo na humanidade, cresce por metamorfose. Eu preciso ir mudando de forma à medida que minha consciência evolui. Então, à medida que minha consciência evolui, eu vou tomando consciência do outro. Né? Até a criança, né, depois de 7 anos na escola, já começa a ter consciência do outro, que ele não é o centro do mundo, que se bater apanha, e aí vai. Então, o altruísmo ele pode ser treinado. Né? E aqui eu vou fazer um parêntese. Daniel Bucar, quando ele convidou um grupo de 12 para, junto com ele, estudar e colocar no mundo isso, foi segundo um texto de Steiner, Rudolf Steiner, que é, né, o fundador da antroposofia, que ele dizia isso. A tendência natural do ser humano é o egoísmo, mas a gente pode treinar. E é preciso que o mundo crie escolas de altruísmo. Então, a partir de um momento pessoal de Daniel, depois de um acidente, ele e a esposa, a doutora Gudrun, que já é falecida, que foi quem trouxe a antroposofia para o Brasil, ele disse assim, algo eu ainda preciso fazer, e caiu nas mãos dele esse texto. E ele disse, eu vou trabalhar nisso. Desde então, desde 2014, que ele já lançou 3 livros, né? A gente já fez um movimento muito grande nesse sentido, de trazer essa consciência de que eu posso treinar um novo comportamento a partir da minha consciência, das minhas experiências e do meu autodesenvolvimento, porque para que eu desenvolva esse pensamento mais integrado entre altruísmo e egoísmo, e eu seja, que o grande interesse aí não é que eu seja egoísta ou altruísta, é que eu esteja acima disso e possa dominar meus impulsos. É que eu, em liberdade, o meu eu, possa reconhecer quando eu estou num polo ou no outro. E às vezes eu preciso estar num polo para o bem. Eu preciso ser egoísta para o bem. E às vezes eu posso estar no altruísmo para o mal, que são pessoas, por exemplo, que cuidam dos outros, mas não cuidam de si. Por isso que a gente não confunde só com filantropia e com doação, porque a gente precisa ter cuidado onde está aí esse eu, essa autoconsciência.
Entendeu? Não sei se eu falei demais ou não quis explicar. Sim, muito bom. E aí já entrou até numa das questões que a gente tem aqui, que é a relação se altruísmo ele é algo que se aprende, como é que se pode treinar, tem um treinamento, um exercício. E esse é um ponto importante. Nós temos ainda uns 3 minutos aqui para tratar essa questão um pouco mais. Então, é claro que pode. Essas forças de egoísmo e do altruísmo, elas entram na biografia individual, a depender do ambiente que você foi criado, do ambiente que você recebeu. Então, tem um período da vida, né, criança, que a gente chama que isso é determinado, né? Você nasce numa família que você foi acostumado a ver seus pais, avós pensarem nos outros, dividir, né, tratar justamente, isso é uma coisa. Se você foi criado num ambiente muito frio, muito egoísta, você já traz isso. Mas à medida que a gente vai se desenvolvendo e que o ser humano vira adulto a partir dos 21 anos, é tarefa de autodesenvolvimento. Você olhar para si e ver seu comportamento no social. Então, essa relação com o social, ela pode ser aprendida. E a gente pode decidir, assim, eu reconheço que eu sou um, mas que eu dependo do outro, eu dependo do ambiente social, e que se o ambiente social estiver bom, eu também vou ficar melhor. Então, isso é aprendido. O que a gente tem visto na prática, na escola, a gente está na terceira turma de um programa criado por Daniel e desenvolvido por nós 12, e a gente tem visto resultados maravilhosos. Quando? Quando se reúne um grupo com o mesmo desejo, e aí existe uma oportunidade de você criar uma comunidade moderna que pense nisso. Cada um tem sua área de atuação, cada um tem sua profissão, mas existe um momento que a gente se encontra, né, X vezes no ano, nos módulos, onde a gente troca temas, lê, estuda e pode ir mudando de comportamento e de visão e de ação. E a gente tem visto transformações lindíssimas, grandes ações e projetos nascendo, né? Projetos com educação. A gente tem como pano de fundo, né, desse estudo desse objetivo, que é, na realidade, contribuir para a formação de comunidades modernas, a biografia. Então, as leis biográficas, né, que a antroposofia trabalha lindamente, que tem um estudo profundo, né, que eu fiz a formação de 4 anos. Essa lei biográfica, quando você toca nas biografias individuais e quando você escuta alguém contar a sua biografia, a gente mobiliza forças espirituais, né, forças transformadoras, forças vitais para a mudança de consciência. Então, a gente acredita que educar adulto é autoeducação, você não educa adulto como educa criança. Então, a gente abre um espaço para que novas comunidades sejam formadas, no sentido de cada um se autoeducar, baseado nesse tema altruísmo, egoísmo, e tentando curar um pouco, né, esse tecido social tão adoecido. Muito bom, vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos a conversar sobre esse importante tema com a Marta Barreto, que ela é médica com uma formação antroposófica muito interessante, também aconselhadora biográfica no tema altruísmo. Retornamos já já. Estamos de volta com o programa Realidades, conversando hoje sobre um tema ético, um tema humano muito importante e tem até conexões com a questão existencial, saúde mental, saúde, que é o tema do altruísmo. E para isso a gente convidou a Marta Barreto, que é médica com uma formação também antroposófica, né, aconselhadora biográfica e faz parte do grupo da Escola do Altruísmo. Tem um grupo no Brasil com esse nome. É interessante. Eu vou passar a palavra para ela na ligação agora do altruísmo, então, com a compaixão e a autocompaixão, que é um tema que está muito em voga agora, eu tenho acompanhado muito isso, tenho, inclusive, estudado muitas teorias baseadas as terapias baseadas em autocompaixão e compaixão, a ligação entre como que a compaixão funciona a partir da autocompaixão também, mas aí a questão dessa conexão com a dimensão do altruísmo, como é que você vê? Então, voltando para aquele raciocínio de três, né, a liberdade, igualdade e fraternidade, a antroposofia vê o ser humano trimembrado.
três polos, né? O polo neurosensorial, né? O polo rítmico, que é o polo do meio, do coração e pulmão, que é o polo do sentir, e o polo do fazer, que é o polo metabólico motor. E todo o raciocínio a gente faz em cima disso. A compaixão e a autocompaixão estão bem no nível do sentir, né? Então, assim, eu posso ter uma enorme compaixão, mas para que eu mude o mundo, eu preciso ir para o polo metabólico, eu preciso fazer. Então, o altruísmo ao qual a gente se dedica é esse de mobilizar essa força do fazer, do querer humano, essa força metabólico-motora. Isso envolve uma mudança mesmo de atitude, porque lógico que a compaixão é fundamental e hoje o ser humano tem isso mais fechado, né? Eu vejo que essa coisa do sentir precisa ser estimulado, tudo tem que estar integrado. Eu até digo que é o polo que a gente tem hoje, assim, uma enorme preocupação pela indiferença que a gente vive. Então, sem o sentir, você não vai chegar a olhar o outro e sentir a dor do outro, nem sentir a própria dor. Né? A gente tem hoje uma educação para disfarçar o que se sente. O permanecer na dor, né? E poder integrar a própria dor é a base para sentir a dor do outro. E isso tem a ver com compaixão, quando eu me coloco no lugar do outro. Esse é um passo fundamental para chegar na ação, porque assim, como eu mudo o mundo? Eu consigo mudar o mundo pensando? Não. Eu penso, mas não consigo. Eu consigo mudar o mundo sentindo? Eu posso até sentir um bem enorme, isso é fantástico, mas eu também não mudo. Eu só mudo o mundo fazendo. E fazer exige calor, exige força, metabolismo, entende? Que é o que o ser humano tem mais fraco hoje. A gente morre hoje de doenças metabólicas, hipertensão, diabetes, obesidade, tudo metabolismo. Por quê? Porque nossa força está toda aqui no cabeção. A gente pensa em inúmeras teorias, a gente estuda tudo, tudo, tudo e faz pouquinho. Né? A gente tem tudo à disposição, a gente tem tudo pronto, a gente não planta para colher, a gente tem todos os controles remotos possíveis, de cortina, televisão. Então, a gente tem um querer hoje pouco exigido, entende? E isso eu vejo assim, um grande problema, porque sentir, conversar sobre, fazer fórum sobre altruísmo é fantástico. Mas e mudar? E eu decidi ganhar menos para que o outro ganhe mais, entende? E essa ação é a única que vai mudar. Então, o mundo, na realidade. Então, tem a ver com compaixão e autocompaixão, mas tem a ver muito também com a liberdade. E o ser humano livre, ele precisa se conhecer profundamente. Ele precisa integrar a experiência de vida dele, quer tenha sido dolorosíssima ou não, mas ele precisa fazer isso para ele ser livre e seguir adiante, entende? Então, até Daniel, quando convidou o grupo, ele diz assim, para você entrar no impulso desse, não pode ser muito jovem demais. Você já tem que ter tido uma experiência de vida, você já tem que ter um autodesenvolvimento, você já tem que ter lidado, batalhado com emprego, chefia, se colocar no mundo, ter uma certa maturidade para conhecer sua própria força. Então, né, você também tem que ter uma disposição de olhar o todo, né? Uma disposição, sim, compassiva, mas também uma disposição com garra de luta, né? Com garra de sacrifício. E esse sacrifício também é uma qualidade da ação, não é do sentimento o sacrifício. Né? Então, o sacro ofício exige calor, suor no rosto. Então, o nosso foco tem muito a ver com isso, entende? Muito bom. E aí isso tem tudo a ver com a nossa próxima pergunta, que é a questão da saúde mental, que é uma questão fundamental hoje também, né? Talvez uma questão de base, que está na raiz de tantos problemas, lutas, extremismos, né? Sim. Como é que se liga isso com a questão da saúde mental, existencial, o bem-estar até mais geral, né? Conexão de altruísmo com saúde mental e bem-estar. Eu vejo o altruísmo ligado à saúde geral, física, inclusive. Se a gente for pegar uma curva,
do envelhecimento, pela geriatria, a curva do envelhecimento, ela vem, né? O corpo vem numa ascensão e depois cai. Essa é uma visão biológica. É uma curva extremamente biológica. Se você pega a curva da biografia, você tem uma curva que é biológica, mas você tem uma curva que é espiritual, que é da essência, que é do eu, que ela vem de algum lugar, ela encarna na Terra e ela sai. A gente vai deixar, a gente vai escarnar. A gente encarnou e vai escarnar. Se eu desenvolvo essa perna dessa curva, eu vou contrabalançar com essa curva descendente, eu vou gerar força, que não é mais biológica, para a saúde. Então, a partir dos 42, 45 anos, a gente já está caindo muito a força biológica. Cai muito. Se você não tiver uma meta maior pelo todo, você vai esclerosar igual a matéria, o corpo físico. Mas se você tem uma meta maior de ideal, você vai gerar força de vitalidade, de saúde contra essa esclerose geral. Esclerose não só do pensar. Então, eu vejo que o altruísmo ele é uma força de saúde geral. E óbvio que de saúde mental, porque se eu saio do meu umbigo e olho a dor do outro e posso partilhar e contribuir com o que eu angariei na vida, eu vou é, eu vou me espelhar, eu vou ver que não sou eu que sofro, né? Eu vou poder usar os recursos que eu tenho. Então, eu vejo essa questão da saúde mental hoje como um déficit, né, da espiritualidade, do desenvolvimento de uma visão mais espiritual da vida e de um excesso do materialismo. A gente é mais ou menos assim, nessa curva de eu chegar na Terra, tem um período que eu tenho que estar muito ligado à Terra, que é por volta dos 30 anos, eu tenho que estar muito encarnado. É o momento que eu tenho que estar cuidando de profissão, família. É sempre nas biografias é uma fase muito difícil, mas eu posso ficar aí e ficar. E aí eu vou perdendo força, porque eu não desenvolvi outros recursos, eu preciso continuar. Essa outra perna da curva é onde a escola do altruísmo atua. Eu preciso, a partir dessa força, de tudo que eu já conquistei, eu agora entrar no trabalho de autoeducação para que eu chegue à minha idade mais adulta, mais velha, contribuindo e devolvendo para o mundo o que eu recebi e também o que eu não recebi, mas que eu conquistei. Porque, assim, eu não preciso devolver para o mundo só o que eu recebi. Uma pessoa que foi abandonada na infância, ela pode se cuidar o suficiente, ter consciência e não ser um abandonador, e ser um cuidador. E isso é uma ação dessa dinâmica egoísmo-altruísmo. Uma pessoa foi criada, vamos dizer assim, com egoísmo, ela pode se transformar numa pessoa altruísta e lidar com essas duas forças de uma maneira equilibrada. Então, para a saúde mental, para o bem-estar, para o sono, né? As pessoas vivem muito hoje sem sentido, né? Um filho precisa ver uma mãe e um pai fazendo coisas com sentido. Por exemplo, cozinhar tem muito sentido. Mas 3 horas de academia para um filho não tem sentido, a mãe. 3 horas malhando para ficar marombada. Talvez isso não traga um sentido para a criança, um sentido maior. Mas a comida é a nutrição. Então, são essas atitudes na educação da família que vai gerando mais saúde, menos saúde, né? Vamos dizer assim, uma apatia que a gente vê as pessoas apáticas, os jovens estão entediados. Você trabalhar com essa consciência do altruísmo, você sai do tédio, né? Um exemplo até muito interessante, eu fui no salão hoje fazer unha, e a filha da minha manicure, uma pessoa que é do interior bem simples daqui, passou em primeiro lugar em medicina na Federal. Poxa, isso é fantástico. Eu fui escutar a história, que eu adoro escutar a história. Ela sempre foi muito boa, mas ela não tinha dinheiro para pagar um cursinho. A família se reuniu, os tios chamaram a mãe dela e disse, a gente tem que botar ela no cursinho, ela tem potencial. Ela, sem ajuda, ela não vai. E pagaram o cursinho e ela passou em primeiro lugar. Olha quanto jovem está precisando de um empurrão desse. Essa menina tem uma família, né, que fez isso por ela. E, óbvio, ela agora muda toda a questão social da família. Ela muda, né?
ela muda a vida de muita gente com essa ação dela. Então, eu vejo que quanto mais a gente desenvolve na alma esse interesse genuíno pelo caminho do outro, para a biografia do outro, escutar a história da pessoa que trabalha em casa já é curativo. Se você escuta a história da sua funcionária, da sua secretária, isso já traz uma força de cura. Você já olha para ela com outros olhos. E a gente vive num mundo que ninguém nem olha, né? Nem fala. Nem... Então, acho que, para mim, o altruísmo é uma força de saúde que precisa ser reconhecida como tal, inclusive. Muito bom, né? E a importância, e bonito também, a doutora Marta fala também desse trabalho terapêutico, inclusive, que é a biografia ligada à antroposofia, e a conexão disso com o nosso tema, que é essa questão do outro, do alter, do altruísmo, né? Nesse minuto final, deixa a sua mensagem, a sua conclusão, o que que você gostaria de deixar aí para o nosso telespectador. Então, eu acho que se cada um olhar para a sua história de vida e reconhecer o que é genuíno seu, que nem é da família, mas o que você trouxe de genuíno como sonho, como ideal, e desenvolver-se para realizar, né, o seu sonho, você já vai ser uma pessoa que vai contribuir muito para a vida. Então, tudo parte do autodesenvolvimento. Eu não posso desenvolver altruísmo se eu não me desenvolvo como pessoa, se eu não busco a minha liberdade. Então, para mim, a base é a liberdade do eu. Aonde está o seu eu, o seu sonho, a sua identidade? E desenvolver, né? É duro, vai sofrer em muitos momentos, sim, mas não abrir mão de si próprio, dessa força essencial, que é ela que coordena toda a vida. Então, a partir, né, da maioridade, cada vez mais eu tenho que me aliar a mim mesmo, ser quem eu sou, desenvolver a minha força de vida para contribuir com o todo. Porque quanto mais pessoas maduras e livres e autoeducadas no mundo, a gente vai ter uma sociedade mais igualitária e a gente vai contribuir com a saúde do organismo social. Muito bom, né? O nosso telespectador pode procurar mais sobre esse tema, tanto o altruísmo, a importância disso, quanto uma visão tão bonita que é a antroposofia, né? A biografia, e aí vem, né, muito antes, que é de Rudolf Steiner, se escreve Steiner, né, com E, Steiner, e que fundou, inclusive, as escolas Agricultura Biodinâmica, as escolas Waldorf, né? E também a medicina antroposófica. Vamos agradecer muito a presença da Marta Barreto, que é cardiologista, também médica antroposófica e aconselhadora biográfica, que está fazendo parte do grupo Escola do Altruísmo aí no Brasil. Agradecemos a Marta e a todos e até a próxima. Até a próxima.